vamos falar sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, que foi lançado em 1963 e relançado em 1983. Ele conta a história do Rafid, que era um guardador de camelos, filho adotivo de um mercador chamado Patros. Um dia o Rafid estava cansado de guardar os camelos e decidiu tentar uma chance de se tornar mercador e vender as mercadorias do Patros, que era o pai adotivo dele. Então ele pede para o Patros que ele queria uma chance de se tornar mercador, que ele acha que ele tinha um certo dom, alguma coisa assim. Então o Patros concede essa chance a ele e dá a ele uma túnica vermelha, com uma estrela, que era um símbolo dele, uma marca, e pede para ele ir em Belém e vender a túnica e voltar em 4 dias, no preço que ele achar melhor. Então o Rafid vai para Belém, tenta vender a túnica. Durante os 4 dias ele não consegue. Ele tenta vender para as pessoas, para os soldados, para os mercadores, para qualquer um, e não consegue. No final do 4º dia, então, que ele foi dormir, ele já não tinha mais dinheiro para a estalagem e resolveu dormir numa gruta. Próximo à gruta dele tinha uma caverna, onde ele viu uma pequena luz fraca vindo dela e decidiu ir lá ver o que era. Chegando lá, ele viu que era um casal que eles estavam tendo um filho. A criança nasceu. Eles não tinham roupa para embrulhar ele, para confortar ele. Então eles começaram a tirar a roupa do próprio corpo. Vendo isso, o Rafid ficou com uma certa pena e decidiu entregar a túnica para eles, para embrulhar a criança. E nisso ele vai embora. Nisso, durante a noite, ele vê uma estrela cadente. Então quando ele volta para falar com o Patros vê que a embalagem da túnica estava vazia e tal. Daí ele pergunta: você conseguiu vender a minha túnica, Rafid? Ele diz que não e conta para ele o que aconteceu. Então o Patros fica, de certa forma, um pouco emocionado com isso, e consiste que era um sinal que ele estava esperando para poder entregar um baú com os pergaminhos, com 10 pergaminhos dentro, que ensinaram para ele a forma dele se tornar o maior e melhor vendedor do mundo. Então ele entrega para o Rafid esse baú com 10 pergaminhos e manda ele ler o primeiro pergaminho só quando ele chegar na próxima cidade, e dá para ele 100 talentos de ouro, que era para ele começar o negócio dele. Então o Rafid vai, né, se muda da onde ele está, chega na próxima cidade e começa a ler o primeiro pergaminho. O primeiro pergaminho diz sobre adquirir bons hábitos. Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. O que ele quis dizer com esse primeiro pergaminho? Ele diz que, como a maneira de a gente pensar atualmente é uma forma errada, não seria a mais correta delas. Então a gente faz muita coisa desnecessária que não é um hábito bom. Então no primeiro pergaminho ele diz para você ter bons hábitos e se tornar escravo deles. O primeiro pergaminho também dá a instrução de ler cada pergaminho 3 vezes durante o dia por 30 dias. Uma vez quando acordar, uma vez após a refeição do almoço e uma vez à noite antes de dormir. 3 vezes em voz alta. Bom, o segundo pergaminho diz: saudarei este dia com amor no coração. O que ele quis dizer é que quando você se perde, você tem raiva, você não consegue raciocinar direito, você faz as coisas erradas. Então, com o amor que ele quis dizer, é você parar um pouco de odiar as coisas, de ter certo ódio e conseguir trazer as coisas com amor. Então é isso que o segundo pergaminho quis dizer. Ele dizer que você tem que tratar os outros com amor. Enquanto os homens brigam, você vai vencer eles com amor. É isso que diz o segundo pergaminho. O terceiro pergaminho diz persistência. Persistirei até vencer. Bom, aí é óbvio que você tem que persistir até vencer, né? Senão você nunca vai conseguir nada na sua vida. Isso é uma lição um pouco óbvia, um fato. Vamos pular para o quarto pergaminho. Eu sou o maior milagre da natureza. O que ele quis dizer aí? Você é único, você é o único que tem vantagens especiais e diferentes que ninguém mais vai ter, porque só existe um de você. Então você tem que fazer o seu
diferencial, você tem que ser diferente, porque ninguém vai conseguir copiar essas coisas de você. E o quinto pergaminho: aproveitar o tempo. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E nem... O que ele quis dizer aí foi que as pessoas perdem muito tempo com besteiras. Elas perdem tempo com coisas inúteis que não vão ajudar elas em nada. Isso só atrasa a sua revolução humana. O que você vai conseguir só vai demorar mais, porque você não está focado no que você deseja, no que você quer. Então, esse é o quinto pergaminho. O sexto pergaminho: controlar as emoções. Hoje serei dono das minhas emoções. Então ele quis dizer que no pergaminho que você não pode ficar triste, você não pode ficar abatido durante um fracasso e nem se exaltar muito durante um sucesso. E ele diz no pergaminho que a tristeza de hoje é a alegria de amanhã, como a alegria de amanhã é a tristeza, a alegria de hoje é a tristeza de amanhã. Então, eu acho que, tirando uma breve conclusão, é você não se exaltar e nem se jogar lá embaixo. Sétimo pergaminho: rir das adversidades, rirei do mundo. Bom, nesse pergaminho ele diz que você deve estar sempre com alegria, sempre feliz, nunca para baixo, e você vai levar isso sempre, sempre chegar com bom humor, com essas coisas. Então você deve rir, porque rir o homem é o único animal que consegue rir, dar gargalhadas. Então quando uma pessoa chegar de forma de abaixar o seu bem-estar, o seu humor, de maneira tão brutal, você vai lembrar que tudo isso passa. Tudo que está ruim passa, tudo que está bom também vai passar, infelizmente. Mas tudo vai passar. Bom, próximo pergaminho: gerar valor. Hoje centuplicarei meu valor. Bom, ele diz que você deve começar estabelecendo pequenas metas, pequenos objetivos. Um objetivo por dia, depois por semana, depois por mês, depois por ano. E ele diz que a cada dia você deve fazer sempre melhor do que você fez ontem. Sempre, sempre, nunca pior. Bom, o próximo pergaminho: agir. Agirei agora. Bom, ele diz que as pessoas perdem muito tempo com coisas inúteis, fazendo coisas inúteis e pensando muito. Ele diz que você tem que agir, que você tem que fazer as coisas, que você tem que colocar a cara lá e fazer. Por mais que dê errado, por mais que dê certo, por mais que não consiga nada, você tem que fazer, você tem que agir, senão você nunca vai conseguir. Primeiro que agindo você vai conseguir experiência, se vai dar certo, se vai dar errado, você vai adquirir sempre coisas boas e separar as coisas ruins. É isso que ele quis dizer com agir agora. O último pergaminho, ele diz a respeito da fé. Bom, a fé nada mais é que a força de vontade de acreditar no que você vai ser, no que você quer ser. E ele diz também nesse pergaminho, no último pergaminho, que quando você chegar no momento que você não souber mais o que fazer, você deve pedir ajuda, você deve procurar alguém que já passou, pedir instruções sobre o que fazer, alguma coisa a fazer. E é isso. O livro termina com o Rafid passando os 10 pergaminhos para uma outra pessoa, que no caso é o Saulo, que chegou através dele, vindo de Belém. Continuando a história dele, ele chega com uma túnica e começa a falar sobre Jesus. Na época que Jesus nasceu, que ele perseguia o pessoal que pregava o cristianismo e tal. E nisso ele ouve uma voz que ele devia procurar o maior vendedor do mundo, aclamado maior vendedor do mundo. Então ele chega e encontra o Rafid. Nisso ele conta a história dele, conta sobre Jesus e tal, e mostra para ele a túnica que o Rafid deu há muito tempo atrás para aquela criança que tinha acabado de nascer na gruta. E aí